Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Azorzai. Vamos falar de saúde. E no espaço de hoje trago-vos uma temática que a Comissão Europeia fez assinalar todos os anos, dia 8 de novembro, que é o Dia Europeu para a Consciencialização, para uma alimentação e para uma cozinha saudável. Ou seja, mais do que falar em alimentos e nutrientes, digamos, proibidos, o objetivo deste dia é-se falar de alimentos e de formas de confecção mais saudáveis e também mais sustentáveis, desde o ciclo de vida, desde a criança, sobretudo, quando se adquire os primeiros hábitos de consumo alimentar, até à idade adulta e à velhice. Portanto, falarmos disto nos dias que correm, sobretudo até falando de sabendo que na cozinha e sendo nós a cozinhar os nossos próprios alimentos, conseguimos fazer escolhas mais saudáveis e utilizando técnicas também mais assertivas e podendo muitas vezes, e nos tempos que correm é importante falar de poupança, podemos poupar com as nossas refeições. É importante ter uma cozinha diversificada e sermos nós a cozinhar e ter aqui alguns princípios básicos na cozinha, de planeamento, de criatividade, de organização, no sentido de potenciar aqui as nossas refeições. Vou-vos deixar aqui algumas dicas importantes que é importante falarmos delas e muitas vezes estarmos mais alerta para este tipo de situações. Por exemplo, fazermos trocas saudáveis ou escolhas mais saudáveis. Trocar um açúcar refinado por um açúcar mascavado ou por outra forma de adoçar como o mel. Depois, os sumos que nós utilizamos do dia a dia de compra, podemos organizar algum tempo, sobretudo quando existe fruta da época, laranjas e outras frutas, digamos, sumarentas, conseguir fazer um sumo de fruta fresco. É preferível não consumir todos os dias, mas quando se consome este sumo de fruta, ser de fruta fresca. Por exemplo, nos queijos, os queijos mais amarelados, substituí-los por queijos mais brancos, ou seja, significa queijo com menos cura e com menos teor de gordura. O sal também é fácil de diminuir o seu consumo e é importante, que é um flagelo aqui como principal causa ou das principais causas de doenças cardiovasculares, já falei disto. O sal poder substituí-lo por ervas aromáticas, aquilo que consumimos diariamente, a polpa de tomate, conseguir, por exemplo, durante o ano, fazer algum armazenamento de tomate em modo de congelação e poder utilizá-lo ao longo do ano. Ficam aqui algumas dicas de trocas e escolhas mais saudáveis. Outra dica importante aqui nos processos de confecção dos nossos alimentos é, por exemplo, reutilizar a água das cozeduras dos mesmos. Servem para fazer caldos, servem para fazer sopas, por exemplo, podem servir para cozer arroz e feijão e intensificar aqui o sabor destes alimentos, uma vez que é um caldo rico em nutrientes, os nutrientes que ficam neste caldo deixados pelos legumes e pela hortaliça, e é importante reutilizar e não deitar estas águas fora que são ricas em nutrientes. Depois, utilizar as cascas e os talos. As cascas são facilmente utilizadas para fazer caldos que intensificam, que podem servir de base para redução de algum molho, de algum outro prato que se possa confeccionar. É importante, por exemplo, há uma parte dos alimentos das hortaliças que muitas vezes não é utilizado, os talos, lavar, triturar ou picar de uma forma mais homogénea e poder fazer um salteado na frigideira com azeite e com umas ervas, no sentido de aproveitar e fazer desta parte das hortaliças um acompanhamento de uma refeição. Outra dica importante é evitar a comida pré-confeccionada, aquilo que já vem confeccionado, que vem, digamos, nos pacotes. São alimentos que têm por base processos muito industrializados, não se conhecem esses processos, têm, em regra geral, um grande teor de sal, de gordura, de açúcares e de estabilizantes. Outra da regra também será evitar alimentos processados. Já falei disto noutra temática. São produtos muito intervencionados, não se conhecem as matérias-primas e há aqui uma grande relação com alguns tipos de tumores, alguns tipos de cancro destes produtos mais industrializados, uma vez que recorrem a um conjunto variado e diverso de estabilizantes e melhorantes para intensificar o seu sabor. É importante rejeitar este tipo de alimentos e cozinhar
de uma forma mais natural, com aquilo que temos ao nosso dispor. Outra das dicas que pode ser considerada é a importância de evitar molhos e temperos semi-preparados ou preparados. Este tipo de molhos são ricos em sal, em açúcar, emulsionantes também. São fáceis de fazer em casa, é fácil de substituir e facilmente com recurso ao azeite, ou iogurte, ou mel, a ervas, conseguir fazer um molho ou um tempero para uma salada, para uma carne, seja para aquilo que for. Outra das dicas que também deixo é preferir, e isso é do conhecimento geral, preferir o azeite e sobretudo as manteigas vegetais em detrimento dos óleos e, por exemplo, das banhas. Isto porque, por exemplo, o azeite tolera muito melhor o calor e é mais saudável, e também há aqui uma maior riqueza em ômega 3, 6 e 9, e é importante aqui estes serem a base aqui dos nossos processos de confecção, as manteigas vegetais e o azeite. Evitar as frituras é do conhecimento de todos, nem sempre é possível, mas é importante alguns alimentos, em vez de serem fritos, serem previamente salteados e depois levados ao forno. Conseguimos muitas vezes reduzir em mais de 50% das calorias que ingerimos, porque uma vez que o processo de fritura acaba por nos dar a nós um conjunto de gorduras saturadas em alta escala e que provocam aumento de peso, provocam as dislipidémias, digamos, o colesterol elevado. É importante aqui as frituras serem muitas vezes substituídas por saltear e levar ao forno, e aqui conseguir-se reduzir a ingestão calórica e a ingestão de gordura. Depois outra das técnicas será começar a cozinhar já com a panela quente, não colocar os alimentos na panela fria, uma vez que o risco, por exemplo, colocando azeite com a panela fria, muitas vezes não se controla o tempo que leva aquele azeite a aquecer, e muitas vezes pode, quando adicionamos o alimento principal que vai a cozinhar, pode muitas vezes o azeite já está num processo de ficar queimado, e é importante esta ser uma também das dicas de ter a panela ou a frigideira quente e depois sim introduzir lá os alimentos. Outra situação importante será, por exemplo, nos nossos congelados, devem ser descongelados de véspera, daí a importância de planear as nossas refeições, devem ser congelados na véspera, não devem ficar a descongelar ao ar livre, mas sim na véspera tirar o alimento do congelador e colocá-lo no frigorífico, para ir congelando de uma forma progressiva e mantendo as condições sanitárias dos alimentos. Muitas vezes não pensamos nisto, uma vez que o processo de congelação deve ser o mais rápido possível, mas sobretudo em zonas quentes e úmidas, acaba por este processo de congelação poder nem sempre ser muito igual, nem muito homogéneo, e é importante que os alimentos, a carne e o peixe e outros, sejam descongelados no frigorífico. Depois é importante, outra das dicas, e quando se fala aqui em alimentos e propriedades dos alimentos, deixar a carne e o alimento principal descansar após a cozedura. Depois de ser retirado do fogo, devem ficar um pouco a descansar, no sentido de conservar os próprios sucos da carne. A carne, depois de sair do fogo, de sair da temperatura mais elevada, acaba por, no seu interior, continuar a ter temperatura suficiente que continua a cozinhar e continua a cozer. E estes sucos devem ficar contidos no alimento. Se formos tirar, por exemplo, um bife que foi grelhado ou que sai da frigideira em azeite, e se for imediatamente cortado e servido, esses sucos vão sair e vai-se perder aqui uma quantidade nutricional significativa. Pois é importante também na cozinha, e se calhar devia ter sido a primeira premissa que eu devia ter colocado aqui, é importante não ter uma cozinha organizada, ou seja, ter uma cozinha que evite o caos, no sentido de melhorar a nossa estratégia de confecção, melhorar a ordem dos alimentos que vamos confeccionar. Também, tendo uma cozinha organizada, conseguimos
diminuir aqui os riscos de acidentes domésticos e acabamos por ter todo um processo de confecção mais prazeroso que terá resultados certamente no sabor, na qualidade dos alimentos que estamos a ingerir. Foram aqui algumas pequenas dicas de como ter uma cozinha mais saudável neste dia que se assinala da alimentação e da cozinha saudável, de maneira a promover aqui a saúde e o bem-estar de todos. Despeço-me, até uma próxima semana e haja saúde!